Bom dia a todos, meus queridos discípulos, ouvintes, em que nós chegamos até você, que essa semana possamos ter um estudo muito interessante, cujo tema é o Espírito Santo desde a criação até o nascimento de Jesus. É verdade, como atuava o Espírito Santo desde a criação original até o nascimento de Jesus. Anteriormente, nós compartilhamos com vocês, com todos vocês, acerca do Espírito Santo, que ele continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo com sua missão aqui na terra. Que a Bíblia não é antiga e nem é moderna, a Bíblia é eterna. E também falamos que livros existem para informar pessoas, mas que só a Bíblia, a Escritura Sagrada, pode transformar vidas muito importantes para Deus. Ao estudar a Bíblia, descobrimos que alguns profetas declararam que nos dias do Messias, Deus derramaria ou batizaria com o seu Espírito Santo, com o seu Espírito, de forma extraordinária e significativa, acessível a todos os crentes. E ali em Isaías 32, verso 15, ele falou dos dias em que o Espírito Santo seria derramado sobre nós lá do alto. Ezequiel, o profeta lá do exílio, ele também falou dessa forma. Ouviu de Deus a promessa que dizia: derramarei o meu Espírito Santo sobre a casa de Israel. Isso lá no capítulo 39, verso 28, 29. E o próprio Isaías, de novo, no capítulo 44, verso 3, ele vai dizer assim: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E Joel, no capítulo 2, verso 28, o profeta Joel afirma: e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Para entender tudo isso, o derramamento do Espírito Santo é um termo muito usado no Antigo Testamento. Sim, e o batismo do Espírito Santo é um termo muito usado no Novo Testamento. Curiosidade, bom nós fazer essa separação, distinguir essas coisas. Que o Espírito Santo, ele era derramado ali, essa palavra muito usada no Antigo Testamento. E que o batismo do Espírito Santo, muito usado no Novo Testamento. A manifestação do Espírito Santo passa a ser gloriosa entre nós, e que o apóstolo Paulo ele descreve em 2 Coríntios 3,8 como será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Como será gloriosa a atuação do Espírito Santo, que era muito recente no início da igreja. O Espírito Santo, portanto, é Deus, ele é eterno. Assim a Bíblia nos ensina que Deus, o Espírito Santo, já agia desde o princípio, através da história, em todos os tempos, como já ensinado em Gênesis 1, verso 2, que vai falar acerca da presença do Espírito Santo, que ele pairou sobre a criação original de Deus, para encher o seu vazio com as mais variadas formas de vida. E o ápice de todas as coisas foi ali o surgimento do homem. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus já queria ter comunhão com a sua criação e ali ele veio, através do Espírito Santo, ele organiza tudo e ali preenche, ali a criação com todas as coisas que ele criou todos aqueles dias, e o ápice ali a criação do homem, que é muito importante. Podemos combinar, olha que coisa interessante que eu queria passar para você. Você liga nisso, que em Gênesis 1, 26, vai falar assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso eu juntei lá com Jó, capítulo 33, verso 4a, que vai dizer assim: o Espírito de Deus me fez. Olha só, o Espírito de Deus me fez, falou Jó. E lá em Gênesis 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tremendo isso que foi colocado. Portanto, o Espírito de Deus colaborou na formação do homem. E ainda
mais revelador. Até gostaria que você, depois, com calma, lesse o Salmo 104, que vai falar da gloriosa manifestação de Deus e ali da conservação de todas as coisas que ele criou. É sensacional esse salmo. Eu gostaria que você lesse o Salmo 104, e eu destaquei ali o verso 24, que diz assim: ó Senhor, quão variadas são tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Desta forma, o Espírito Santo é o princípio da vida física e psicológica do homem, continua sendo o sopro, o vento impetuoso ou o poder de Deus para fazer do homem uma nova criatura, conforme o apóstolo Paulo destaca no capítulo 5, verso 17, ali de 2 Coríntios. No Antigo Testamento, olha, isso é muito interessante, no Antigo Testamento ele vinha sobre aqueles a quem Deus selecionava no Antigo Testamento. Para quê? Para uma obra de excelência. Destacamos alguns deles. Lembra de Bezalel? Pois quem é Bezalel? Bezalel foi aquele que foi capacitado para levantar o tabernáculo. E isso Deus deu habilidade, capacitou ele para construir o tabernáculo. Está em Êxodo, no capítulo 31, e no capítulo 35 vai falar acerca dessas coisas. Levantou José. José governou o Egito porque nele havia a atuação do Espírito Santo. Está em Gênesis 41, 38. Vai falar também de Josué. Lembra de Josué? Moisés já estava morto, havia ali um choro de muito tempo de choro, e Deus então desperta, seleciona ali Josué através do Espírito Santo, e Josué foi selecionado para suceder Moisés, porque nele havia o Espírito Santo. Isso está em Números 27, verso 18. E também podemos dizer que o Espírito Santo ungiu juízes e profetas para libertar Israel. Toda vez que você for ler o Antigo Testamento, Deus destacando, selecionando o homem, e esses homens, o derramamento do Espírito Santo era sobre eles para uma tarefa específica. Deus então levantava juízes e profetas para o libertador de Israel. E também ungiu ali reis com óleo da unção. Vamos destacar ali o rei principal ali, o rei Davi, como foi com o rei Davi, isso em 1 Samuel, capítulo 16, 13, que diz assim: daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou do rei Davi. Que bacana, sensacional nós sabermos sobre essas coisas. Caiu alguma coisa aqui, mas alguma coisa muito interessante para nós, que possamos entender a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como Deus agia, como Deus selecionava a pessoa, o Espírito Santo era derramado, e ali os homens faziam o seu trabalho, e assim Deus construía aquilo que ele preparou para todos nós. E no Novo Testamento, o batismo do Espírito Santo veio sobre todos nós, sobre todo homem, sobre a igreja, para uma tarefa específica. Então, dizendo assim, que no Antigo Testamento temos o Espírito Santo inspirando os profetas para registrar o que seria a palavra escrita de Deus, e inspirou também os escritores do Novo Testamento. Hoje, presta atenção no que eu vou falar agora, hoje, em nossos dias, o Espírito Santo age, iluminando, vou falar de novo, iluminando aos seus servos, para quê? E também para os pregadores ou profetas, para proclamarem a palavra de Deus que está escrita. A revelação de Deus está tudo ali no compêndio da palavra de Deus. O compêndio, a Bíblia é a palavra de Deus, e seus 66 livros, falando de Jesus, o projeto de Deus desde a criação até Apocalipse. E nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre nós, para fazer trabalhos e tarefas específicas de Deus nesse tempo chamado igreja. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar esse estudo, que você possa conversar, falar, e que Deus abençoe você essa semana. Seu amigo, Pastor Brandão, Deus abençoe, até mais.